Bora lá, meu povo! 35 milhões por Gustavo Mancha. Fortaleza prepara venda e busca mais 3 reforços no fim da janela. Conselheiros e grupo específico de torcedores saem em defesa de Marcelo Paes nas redes sociais. Luxemburgo detona Renato Paiva. Confrontos diretos no Brasileirão. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe. Papoca o dedo no like. Like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Como vocês já sabem, o Fortaleza só volta a campo domingo, 8h30 da noite, lá no Beira-Rio, em Porto Alegre, contra o Internacional, jogo válido pela 22ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva vai ter uma semana inteira de trabalho para recuperar atletas e preparar o elenco para este desafio fora de casa. Inclusive o Leão deve viajar no sábado e provavelmente nós traremos mais uma edição do Aerolion. Inclusive hoje tem jogo de Copa do Brasil, por isso não tem rodada do Brasileirão no meio de semana, beleza? Turma, vamos comentar um pouco sobre um certo movimento que eu tenho reparado que surgiu de anteontem para ontem. Inclusive eu passei 25 minutos do início da nossa live de ontem comentando sobre esse movimento. Que movimento é esse? Eu chamo a atenção para o movimento onde conselheiros ou membros do Conselho Deliberativo e um grupo específico de torcedores do Fortaleza saindo em defesa do CEO Marcelo Paes nas redes sociais. Segundo eles, estão existindo e estão acontecendo ataques diretos à gestão, principalmente a figura do Marcelo Paes, e esses ataques seriam muito injustos com o Marcelo Paes. Então, eu tenho visto várias figuras conhecidas, figuras importantes, inclusive do Conselho Deliberativo, gente de cargo alto aí também, falando em defesa ao Marcelo Paes, sempre em relação ao Marcelo Paes, sempre enaltecendo o Marcelo Paes, sempre criticando o torcedor que critica o Marcelo Paes pelo péssimo ano da gestão em 2025. Eu acho que essas pessoas acabam esquecendo o Fortaleza e se preocupam muito apenas com o Marcelo Paes. E aí eu te pergunto, a gente não pode criticar o Marcelo Paes pelo ano terrível? Nenhum torcedor jamais vai esquecer e ninguém tem memória curta para esquecer as coisas que aconteceram nos outros anos. Mas o ano é 2025 e não tem como a gente ficar usando como muleta os sucessos que aconteceram nos outros anos. Não tem comparação o fracasso de 2025 com as fases ruins que o Fortaleza viveu nas outras temporadas. Não tem comparação. O que estão fazendo esse ano é destruindo o Fortaleza. Tudo o que foi conquistado de bom em 7 anos está sendo jogado no lixo pela gestão Marcelo Paes. Então, se nos bons momentos ele sempre foi a figura principal, era o cara dos podcasts, era o cara das entrevistas, era o cara das TVs, era o cara principal que estava em tudo que era lugar, sendo eleito o melhor CEO, parabenizando pela melhor gestão e tudo mais, por que que quando a casa cai, ele não pode ser criticado pela torcida? Fica aí a pergunta para vocês. Prestem muita atenção nesse movimentinho que tem surgido de 2 dias para cá e é impressionante que são as mesmas figurinhas carimbadas. É a torcida do Marcelo Paes Esporte Clube. Do Fortaleza não é não. Do Fortaleza não é nem a pau, porque passam o tempo agora a fazer textinhos, publicações nas redes sociais, enaltecendo o trabalho do Marcelo Paes de anos anteriores e considerando injustas as críticas do torcedor. De verdade, eu acho que a gente só pode ser muito otário para ter que engolir esse tipo de situação de alguns torcedores. Me perdoem até o palavreado, tá? Mas eu acho que é muita sacanagem com o torcedor que tem sofrido muito em 2025. Não existe
a essa altura do campeonato, a gente parar para ficar enaltecendo o trabalho da gestão dos anos anteriores, enaltecendo o trabalho do Marcelo Paes. Tudo isso a gente já sabe, mas já aconteceu, já foi. O que importa é esse ano. Aí dizer que o torcedor tem memória curta, acusar o torcedor de estar pistolando demais ou de estar ultrapassando o limite do respeito. Peraí, galera. Que mundo vocês vivem? Quantos anos vocês têm? Sabe, a gente tem que aguentar ser chamado de ser torcedor de 2018. Peraí, galera, o que está acontecendo? Pelo amor de Deus, recomendo vocês assistirem a live de ontem, porque eu não consigo aceitar esse tipo de movimento. Claro que o torcedor é livre para fazer o que ele quiser, se manifestar da maneira que ele achar que deve se manifestar, mas, é querer fazer o torcedor de otário o tempo todo. Postzinho nas redes sociais para enaltecer Marcelo Paes. Galera, oi? Fortaleza está caindo para a Série B e vocês vão perder o tempo enaltecendo gestão pelo que a gestão fez nos anos anteriores? Fortaleza está caindo, acordem. Essa galera aí, todo mundo vai pegar o beco um dia. Marcelo Paes, diretoria toda vai sair um dia. Vai acontecer. Todo ciclo no Fortaleza tem o seu fim. Então, qual o sentido de ficar massageando o ego do Marcelo Paes o tempo inteiro? Parece que essa galera, incluindo o Marcelo Paes, se preocupa muito mais em manter a pose do trabalho, em ter o ego massageado, do que em salvar o Fortaleza. Parece que a preocupação deles é outra, e não em salvar o Fortaleza. E eu não duvido que a diretoria esteja fazendo um trabalho para tentar salvar o Fortaleza. Eu sei e confio que estejam fazendo. Até porque seria uma atitude muito irresponsável largar o barco agora, ainda tendo chance de permanecer. Mas o que tem sido resultado para o torcedor é muito ruim ainda. É um fracasso. A gente não tem um retorno sequer positivo. A torcida reclama, o time perde. A torcida protesta, o time perde. O pai vai botar jogador para fora, o time perde. O Marcelo Paes some, o time perde. O conselho da SAF é omisso, o time perde. O resultado sempre é o time perde. E aí? Qual vai ser o futuro do Fortaleza? E é um futuro próximo, tá? Faltam só 3 meses e 1 semana para acabar o Brasileirão. Qual que vai ser a posição dessa galerinha aí? Manter esse movimentinho de elogiar o Paes, massagear o ego do Paes, ou focar no que importa, que é salvar o Fortaleza do rebaixamento? Mais uma vez, o torcedor... Não existe esse papo de que tem memória curta. O torcedor sabe o que essa gestão fez pelo Fortaleza. O torcedor sabe quem é o Marcelo Paes e tudo o que ele fez de bom. Mas não dá para ficar usando de muleta essa altura do campeonato com o time fracassado, numa gestão fracassada esse ano, só para massagear o ego dessa galera. Sinto muito, mas não dá para aceitar isso. Eu não consigo aceitar isso. Não dá. Vamos trocar o disco, galera. Vamos focar no que importa. Sabe, a torcida tá se unindo, tá fazendo a parte dela e o clube não faz a parte dele. Então por que a gente tem que ficar relembrando as coisas boas que aconteceram? Relembrar coisa boa não vai manter o Fortaleza na Série A não, galera. Eu não duvido que o Marcelo Paes seja um gestor extremamente competente junto com a diretoria para manter o clube na Série A. Eu não duvido. Mas o que a gente tá tendo de retorno até agora é fracasso atrás de fracasso. Tem que provar. Tá mais do que na hora, já passou da hora de provar pro torcedor que dá para ficar. E aí, vamos de textinho para massagear o ego do Paes? Ou vamos focar no que importa, que é ajudar o Fortaleza a não cair para a Série B? Reflitam sobre isso e prestem muita atenção nos postzinhos que estão surgindo aí de 2 dias para cá. Bom, desabafei um pouco mais do que eu já havia desabafado em 25 minutos no começo da live de ontem. E agora vamos para as notícias do vídeo de hoje, que já começa com Gustavo Mancha, né? Segundo informações do Futebol e Notícias, vou até trazer aqui a matéria para a tela, para falar para vocês de maneira organizada a situação do Gustavo Mancha. Segundo a galera do Futebol e Notícias, o zagueiro será vendido ao Olympiacos da Grécia. Ele tem 21 anos e vem se destacando no Fortaleza, que já havia encaminhado negócio anteriormente com os gregos, mas acabou dando para trás de última hora. A primeira oferta era de 3,5 milhões por 70% dos direitos do atleta. O Leão do PC pedia 5,5 milhões de euros e 20% de mais-valia, lucro de venda futura. Caso o acordo tenha chegado no solicitado pela equipe cearense, o valor em moeda nacional obtido com o negócio é de 34,85
85 milhões de reais apenas neste primeiro momento. A galera do Bora Leão, inclusive, confirmou essa informação no vídeo de ontem do meu parceiro Marcos Mateus. Então, tudo indica que Gustavo Mancha será vendido ao Olympiacos por 35 milhões. Resta saber se vai ser agora ou se esse acordo vai ser só para o Gustavo Mancha se apresentar em janeiro do ano que vem. Porque se ele for agora, o Fortaleza vai ter que buscar mais um zagueiro no mercado de maneira urgente. E aí tem outro detalhe. A janela fecha terça-feira da semana que vem, ou seja, faltam 6 dias para a janela fechar. O Fortaleza ainda busca um zagueiro, um volante e existe a possibilidade de trazer também mais um camisa 9, como eu trouxe no vídeo de ontem. Fora isso, ainda tem que regularizar e anunciar o Guzmán. Então, assim, o tempo tá se esvaindo, terça-feira acaba tudo e o Fortaleza precisa resolver essa situação. Anunciar e regularizar o Guzmán, pelo amor de Deus, que essa situação se resolva logo essa semana e também trazer um zagueiro, até mesmo para repor a saída do Davi Luiz, né, que não foi reposta, independente do Mancha sair ou não. O volante, que uma hora é o Rezende, uma hora não é mais. E também, quem sabe, um camisa 9 aí que o Paiva já considera trazer, porque ele não confia no Lucero e também no glorioso Adam Barreiro. Então, estas são as situações de mercado. Vamos ver o que é que vai acontecer. Galera, saiu a tabela do Brasileirão da rodada 23 à rodada 27. A gente vai trazer aqui para vocês, bem detalhados, os jogos do Fortaleza. Depois de enfrentar o Inter no domingo, o Leão terá pela frente a equipe do Vitória. O jogo vai ser sábado, dia 13 de setembro, porque tem uma data FIFA aí no meio, né? No Castelão, às 4 da tarde. Depois do Vitória, o Fortaleza joga fora de casa contra o Palmeiras, também no sábado, dia 20 de setembro, e esse jogo será às 9 da noite. Depois, sábado de novo, uma semana depois, contra o Sport, às 4 da tarde, na Arena Castelão. Serão os 3 jogos do mês de setembro. Depois começa o mês de outubro. O Fortaleza, né, ele vai encarar a equipe do São Paulo também em casa, quinta-feira, dia 2 de outubro, 7h30 da noite. Então são 3 jogos em sequência, dias de sábado, Vitória em casa, Palmeiras fora e Sport em casa, e depois do Sport faz outro jogo em casa contra o São Paulo na quinta-feira, já no dia 2 de outubro, 7h30 da noite, no Castelão. E para fechar, encara o Juventude fora de casa, aí no domingo, dia 5 de outubro, jogo às 18h30, no Alfredo Jaconi. Então estes serão os jogos do Fortaleza aí, das rodadas 23, se eu não me engano, não é isso? A rodada 27, certo? Então, vamos ficar de olho aí para ver se o Leão consegue se sair bem, pontuar, ganhar para quem sabe deixar a zona de rebaixamento e nunca mais voltar. Isso precisa acontecer, ninguém quer cair para a Série B. E para esta sequência de jogos, incluindo já o de domingo contra o Inter, o Fortaleza deve ter o retorno do zagueiro Kusevich, né? Ele está se recuperando aí, é desfalque desde o dia 12 de agosto, quando sentiu uma lesão, ainda no primeiro tempo, foi substituído no intervalo, foi convocado nesse meio tempo para a data FIFA, né, para jogar inclusive contra o Brasil, né, pela seleção chilena, e se recuperou aí, deve jogar contra o Internacional, o zagueiro Benjamin Kusevich, ou será que é melhor manter o Brites, hein? Comente a sua opinião aqui abaixo. Lembrando que dos próximos 7 jogos do Fortaleza, 5 serão confrontos diretos contra equipes que lutam contra o rebaixamento. E aí, meus amiguinhos, tem que ganhar os 7. Tem que ganhar os 7. Tricolor terá sequência para reagir e deixar o Z4 da Série A. Aí vamos lá. O Internacional, beleza, vocês já sabem. Aí Vitória, confronto direto, acabei de falar. Precisamos ganhar, o jogo é em casa. Aí pega o Palmeiras fora, um jogo mais difícil. É normal perder, mas seria bom se conseguisse trazer um pontinho. Aí pega o Sport, né, em casa tem que ganhar. São Paulo vive uma fase boa, mas está nas quartas da Libertadores, pode ocupar-se aí com esse tempo e quem sabe poupar contra o Fortaleza, seria lindo. Fortaleza tem que tentar ganhar o São Paulo também. Aí pega o Juventude fora, tem que ganhar da Juventude fora de casa. Então é uma sequência complicada, mas o Leão precisa vencer esses jogos fora de casa. Não há outra solução. Precisa vencer os jogos
dos confrontos diretos e tentar pontuar fora de casa sempre que possível. Renato Paiva no Fortaleza, 9 jogos, 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. No Botafogo, 11 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. No Bahia, 22 jogos, 5 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Somando tudo, ele chegou a 40 jogos como técnico na Série A e perdeu muito mais do que ganhou. São 17 derrotas, 11 vitórias e 12 empates, 37,5% de aproveitamento. Ou seja, é ruim o trabalho do técnico Renato Paiva no Brasileirão, tanto pelo Fortaleza, como pelo Botafogo, como também pela equipe do Bahia. Aí o Luxemburgo e alguns jornalistas comentaristas desceram além no trabalho do Paiva num programa que eu vou trazer para vocês agora. Confere aí. O Botafogo lá e teve do... Renato Paiva, na Fortaleza. Renato Paiva tá no Fortaleza. Cara, ele mostrou algum trabalho para chegar? Não. Ele mostrou algum trabalho no Bahia? Não. Ele mostrou algum trabalho no Botafogo? Não. Tá mostrando algum trabalho no Fortaleza? Não. E por que eles estão dando, o empresário vem e coloca ele no lugar? Por que eles estão colocando? Qual o interesse que eles têm de colocar? É onda? Onda não. Tem que ver o que está acontecendo aí. Porque assim, o que eu imagino? Uma moda, talvez, né? Porque por conta dos técnicos que fizeram sucesso que eu nos clubes imagino? É grandes. isso que eu ia falar. O que eu imagino? Vem o Abel faz sucesso, ganha. Aí o cara pensa assim, pô, então eu vou trazer o outro que é de lá, que é bom também, não é verdade. Um é bom, o outro não necessariamente, não é isso? Eu não quero falar porque eu não tenho provas, né? Nem posso falar porque eu não tenho provas. É por isso que eu falei Mas de onda. você deve saber, com certeza, você é um homem inteligente, sabe? Você trabalha em comunicação, deve saber o que acontece. Quantas negociações aconteceram no Brasil nesses últimos tempos agora? Quantas negociações teve? Toda semana tem um monte. Tantas negociações de técnico e jogadores estrangeiros a todo momento. Isso tem o que no meio do caminho? Diretor executivo, empresário fora do Brasil, empresário no Brasil. Então vocês não raciocinam, que vocês não querem. Que está aí para vocês raciocinarem. O que está acontecendo? Não é só eu que analiso dessa forma. Tem que todo mundo raciocinar o que está acontecendo, uma realidade que está acontecendo. E vocês, como pessoas inteligentes, com certeza vão entender por que o mercado está tão rápido assim, está tão acontecendo das coisas. Ah, porque você movimenta o dinheiro duas vezes, é o que você falou. Você movimenta o dinheiro quando você vende, o cara recebe um troco lá de luva, depois ele revende, depois ele traz de volta para cá, e aqui o negócio não para, né? É isso aí. E a máquina não para. E o futebol? O Pofechô sabe das coisas, né, galera? O Pofechô sabe. Um abraço pro meu parceiro Baleia Tricolor, que foi quem fez aí o corte, né, do podcast lá que o Luxemburgo participou. Deu pra entender aí o que foi conversado por eles? Se você entendeu, eu quero sua opinião, comente aqui abaixo. É muita maracutaia, né, rapaziada, no futebol. Enfim, você pode discordar deles também comentando aqui abaixo. Taça Fares Lopes definida. O Fortaleza vai disputar. Pois é. Datas e horários. O Leão estreia no dia 25 de outubro contra o Quixadá, depois pega a equipe do Itapipoca, depois pega o Atlético Cearense, pega também depois o Ferroviário, né? E aí encerra. Não, tem um jogo antes aí, não, é isso mesmo. Encerra contra o Ferroviário, né? Pega o grupo A, Fortaleza, Ferroviário, Atlético Cearense, Itapipoca e Quixadá. Certo? É o grupo do Fortaleza na Fares Lopes. Deve jogar o time sub-20, vamos ficar de olho. Bom, meu povo, é isso. O videozinho bem completo. Curtiu? Deixa o like, deixa o hype, compartilha, comenta aqui abaixo. 18h15 tem live. Valeu, falou. E tamo junto!